Bom dia! Nosso terceiro programa. Tudo bem com você? 6 horas da manhã, para quem está me ouvindo ao vivo. Para quem assiste na Astral TV, bom dia, boa tarde. Não sei que horário que você está assistindo. Mas, enfim, eu sou Sueli Matos, sou psicóloga de abordagem corporal, trabalho com meditação clínica, também trabalho com biofeedback no gerenciamento da ansiedade, do estresse e da depressão, principalmente. Esses três aspectos, né? E as doenças derivadas do estresse. Então, tudo que a gente vai trabalhar para gerenciar estresse, ansiedade, a gente vai também atingir as doenças que são derivadas. E também, a partir de várias técnicas que eu passo para você nesse programa, você vai entender que quando você começa a fazer essa regulação, você regula também o seu corpo como um todo e a parte psicológica, emocional. Então, aos poucos, no programa eu vou explicando isso para você. Nos 2 programas anteriores, nós fizemos uma pausa de atenção plena, mas hoje eu tenho muita coisa para falar. Então, se der tempo, a gente faz a pausa, se der tempo, a gente faz um exercício de visualização, como a gente fez no programa anterior. Só que hoje eu queria trazer um aspecto muito interessante que eu não sei se você já chegou a pensar nisso. É um aspecto do nosso corpo. Então, como que é essa questão do corpo e essa questão, por exemplo, da ansiedade? Então, muita gente pensa que a ansiedade está somente na cabeça, que a ansiedade começa nos pensamentos, mas não necessariamente. Então, eu quero que você pense um pouco comigo. Pensa aí. Quando você está ansioso, ansiosa, você sente no seu corpo. Já parou para pensar? Que você tem um ataque cardíaco, muitas vezes você tem uma sensação que não é uma sensação boa, só que não necessariamente você consegue nomear essa sensação. Muitas vezes o corpo reage antes de você entender o que está acontecendo. Quando as pessoas falam assim, a crise de pânico vem do nada. Como assim uma crise de pânico vem do nada? A crise de pânico é sentida no corpo e eu ainda não consegui nomear o motivo dessa sensação. E a questão é, será que eu sei traduzir isso? Será? Porque muitas vezes a gente está ansioso e não sabe o motivo. E você fala com alguém, a pessoa fala, eu sou uma pessoa ansiosa. Ok, mas ansiosa quando? O tempo todo. Aquela pessoa que senta e fica se balançando, fica balançando a perna, né? Por que isso? Por que que eu tenho momentos de ansiedade e que não necessariamente eu sei o motivo? Ou então eu atribuo um motivo para aquela ansiedade, mas não necessariamente eu estou correta nessa interpretação. O que eu quero falar sobre o corpo hoje? Falei para você no começo do programa que eu sou psicóloga de abordagem corporal. O que acontece? Tem uma autora, professora maravilhosa, saudosa, porque ela já se foi, que é a Rosa Maria Fará, que inclusive ela foi minha professora na PUC, aqui de São Paulo, lá nos anos de 2010, quando eu me formei. E ela era responsável pelo núcleo de psicologia corporal. E o que é a psicologia corporal? Não necessariamente quando você vai fazer um tratamento, quando você vai se conhecer, quando você vai entrar em contato consigo, não necessariamente você vai fazer isso numa terapia verbal.
Então, o que a abordagem da Rosa passava para a gente e que eu tive muitas provas em relação a isso na minha vivência? Ela passava que o corpo é uma via de acesso para o nosso inconsciente. Já parou para pensar que quando eu tenho aquela taquicardia e eu não sei traduzir, pode ser uma questão, um trauma inconsciente que ainda não trouxe à consciência a minha interpretação? Agora, você já parou para pensar se esse trauma que está lá fora da minha consciência, será que algum dia eu vou ter acesso a ele? Será que aconteceu alguma coisa comigo durante a minha vida que eu interpretei, que eu internalizei de tal forma que isso para mim é muito difícil de olhar? E o meu corpo, como uma questão de sobrevivência, ele deixou guardado lá no inconsciente e não quer que eu entre em contato com isso? Já parou para pensar? Agora, você já parou para pensar também que o seu inconsciente está enviando algumas mensagens para você sobre isso que te incomoda, mas você não sabe o que é muitas vezes. E como que é essa mensagem? Essa mensagem é através da taquicardia, essa mensagem é através de um incômodo que você sente e muitas vezes você não sabe nomear, traduzir. Já parou para pensar que é o seu inconsciente, às vezes, enviando para você algumas mensagens? Mas como é que fica esse acesso? Ele envia a mensagem, você sente ansiedade, porém, você não consegue conversar com esse inconsciente porque ele está protegido para você sobreviver. Quando você vai fazer uma terapia de abordagem corporal, existem várias técnicas no corpo, né, técnicas físicas, que permitem que você acesse esse conteúdo inconsciente. Então, o corpo, ele se transforma, ele é, né, na verdade, mas a gente não sabe como fazer isso. Quando você vai para as manobras da terapia corporal, o seu corpo, ele permite ser uma via de acesso para a sua esfera inconsciente. E aí, o que acontece? Esse inconsciente, ele começa a mandar mais mensagem ainda. Por quê? Porque você está se abrindo para essa conversa. Então, por que eu quero falar sobre corpo hoje? O corpo, ele guarda lembranças que muitas vezes nós não temos acesso. Ele guarda traumas. Ele guarda memórias difíceis de lidar. E quando eu decido fazer um trabalho corporal, eu permito essa integração que a gente chama de integração psicofísica. Ou seja, eu permito que o meu corpo dê acesso a mim, ao meu inconsciente. Eu permito essa conversa com o meu inconsciente. Agora, ok, o meu inconsciente vai me mandar várias mensagens simbólicas. Porque como que eu vou conversar, né? Ele vai falar comigo? Não, ele vai mandar mensagens simbólicas. Então, eu posso ter sonhos, eu posso ter insights, eu posso ter sensações e eu posso começar a traduzir e a interpretar. Bom, vamos lá. O corpo se reorganiza? Sim. Então, quando eu permito a abordagem corporal, eu permito essa integração e eu permito essa reorganização do meu próprio corpo. Ou seja, a mensagem que vem, as mensagens, na verdade, que o inconsciente envia e vai
se abrir e enviar cada vez mais, o corpo ele tem o poder de reorganizar toda essa conversa. Inclusive, isso ser elaborado em terapia. Quem está me ouvindo pela primeira vez, eu trabalho com o biofeedback, que eu já falei um pouquinho nos outros programas, vou falar um pouquinho agora também. E trabalho também com meditação clínica, que é aonde a gente vai elaborar essas questões que vão emergir do seu inconsciente. Na verdade, elas já emergem, só que eu não sei trabalhar com elas. Então, como que eu faço para saber trabalhar com tudo isso, com toda essa informação que vai chegar a partir de um processo corporal, mas que já chega sem processo corporal nenhum e eu não sei o que fazer com isso? Então, eu tenho uma crise de ansiedade, por quê? Muitas vezes eu não sei o motivo. Ou muitas vezes eu atribuo um motivo e às vezes o motivo não é esse. Às vezes o motivo passa e a ansiedade continua. Então, não consigo dormir. Quanta gente não consegue dormir? Eu não consigo dormir porque meu trabalho está estressante. Eu não consigo dormir porque eu estou com problemas na família. Então, nós preenchemos as lacunas do que a gente não entende. A gente interpreta e coloca como uma verdade. Só que não necessariamente é isso. Então, o trabalho de autoconhecimento, o trabalho corporal é muito importante. Por isso, biofeedback. Biofeedback é um treino que você faz de respiração e coerência através da visualização de imagens e através de um treino guiado por um programa em que são colocados em você sensores e você vai ser guiado para respirar de forma correta e você mesmo vai testemunhar que a sua respiração tem um paralelo e tem uma conexão com o seu coração. Conforme você vai respirando corretamente, através dos sensores, você observa que os batimentos do seu coração entram em coerência com a sua respiração. Então, o biofeedback, ele é um treino, é como se fosse um botão que você tem no seu corpo e que você consegue conversar com o seu sistema nervoso. No caso, vou falar de forma bem tranquila, no caso, você está conversando com o seu sistema nervoso parasimpático, que é aquele sistema que te acalma. E muitas vezes a gente está ligado só no sistema nervoso simpático, que é aquele que te deixa em alerta. O que é muito bom, a gente precisa. A gente precisa dos dois sistemas em equilíbrio. Mas muitas vezes a gente tem um sistema, que é o simpático, que está lá o tempo todo, muito a mais do que o outro sistema, que é o sistema que deveria te acalmar. Então, você não está em equilíbrio. Então, é importante equilibrar os dois sistemas. O biofeedback permite que você converse com o seu sistema nervoso e olha que ele é autônomo. Só que através da respiração correta, você consegue ter essa conversa com esse sistema que é autônomo, porém, você consegue, dessa forma, controlar. Olha que interessante, a gente conseguir controlar um sistema nervoso que é autônomo. Então, através da respiração, eu consigo controlar o meu sistema e ativar o meu sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o responsável pela calma, e fazer esse equilíbrio. Então, é muito legal. Biofeedback, para você que não conhece, e também trabalho com a meditação clínica. Então, vamos lá. No programa passado eu falei bastante da meditação clínica.
A meditação clínica, ela vem para fazer toda essa parte reflexiva. Até agora eu só falei do corpo. Eu falei das vias do corpo, as vias de acesso para o inconsciente. Falei da minha querida professora Rosa. Ela fez até um livro, vários na verdade, mas um livro muito interessante que fala sobre a psicologia corporal. Então a gente até agora falou sobre corpo, o quanto o corpo trabalha nessa questão da ansiedade, do estresse, da depressão. Então ele é protagonista, não é só a mente, não são só os pensamentos. Então a gente tem que entender que mente e corpo não são separados, eles não estão separados. Então eu tenho que trabalhar as duas esferas. Por vezes, a esfera do corpo dá conta. Não necessariamente eu preciso da parte verbal. Não necessariamente. O corpo, ele tem a capacidade de reorganização tanto das questões emocionais que estão lá inconscientes, ele se reorganiza, quanto dessa conversa que eu tenho através de treinos de respiração. Ele vai acalmar e vai reverberar para as minhas questões e transtornos emocionais também. Vou trazer nos próximos programas várias ferramentas e várias técnicas que você pode usar aí agora para começar a trabalhar num conjunto. A gente precisa trabalhar num conjunto, mente e corpo. Agora, como eu falei, o corpo, ele é muito forte no gerenciamento da ansiedade, do estresse e da depressão. Ele é muito forte. Essa é uma coisa. Quando a gente parte para a meditação clínica, nós temos que pensar que é um momento de reflexão e de autoconhecimento e de modificação de algum aspecto que te incomoda. Então, eu vou unir tanto essa parte do corpo, quanto a meditação clínica, que seria para finalizar esse processo. Quanto que dura esse processo? Se você fosse fazer esse processo comigo, quanto que dura esse processo? Em média, basicamente, se você vier com uma questão, principalmente essa questão do gerenciamento de ansiedade, gerenciamento de estresse, questão da depressão, está sentindo que está começando, algo que está te incomodando. Geralmente a gente faz esse processo em 3 meses. Um processo de começo, meio e fim, no sentido de você aprender e fazer o treinamento fisiológico, que é o treinamento do biofeedback, de começar as abordagens corporais. Isso no primeiro mês. Segundo mês, você vai continuar com o treinamento de biofeedback, porque a gente precisa de uma constância nesse treinamento. E a gente vai fazer as abordagens corporais mais efetivas e intensas, porque você já fez uma liberação inicial. E no terceiro mês, a gente vai entrar com a meditação clínica para fazer a elaboração de todo esse conteúdo que surgiu a partir da psicologia de abordagem corporal e também o treino de biofeedback, que você vai perceber no terceiro mês como você estará bem mais calmo, bem mais equilibrado e entendendo essa linguagem sua com o seu próprio corpo. Tá bom? Eu vou deixar aqui o meu Instagram. É um Instagram bem recente, ele tá bem no comecinho. Eu fiz esse Instagram justamente para você poder conversar comigo, me envia um direct lá. Então, vou deixar o endereço do Instagram aqui, que é o @psi.suelimatos. @psi.suelimatos. Eu, inclusive, deixei um relaxamento. Então, quando você entrar na página, você já vai bater o olho, você vai ver que tem um post lá de relaxamento. Então, para você já começar a fazer esse processo de conversar com você.
comece esse processo. Na página, eu explico, tem vários posts que eu vou explicando um pouco sobre meditação clínica, vou explicando sobre biofeedback, vou introduzindo lá vários relaxamentos para você já começar a treinar. Inclusive, até comentei no programa passado que a meditação clínica, ela tem 3 fases. Ela tem uma primeira fase de autoavaliação, uma segunda fase de introspecção e uma terceira fase de fusão. Nessa terceira fase, estou falando rapidinho agora porque eu falei bastante no programa passado, mas eu sempre vou retomar para quem não ouviu. Nessa fase de fusão, a gente precisa fazer uma visualização. E muitas pessoas falam, eu não consigo visualizar, não sei fazer, como que é? Então, eu sempre vou trazer para vocês aqui alguns exercícios para aprender a visualizar, para você já treinar. Tudo é treino, né, gente? A gente sabe que tudo é treino. A gente quer aprender a dirigir, tem que treinar. Quer criar músculo, tem que malhar, né? Quer gerenciar a sua ansiedade? Tem que treinar biofeedback, né? Tem que treinar, não tem jeito. Então, bom, tudo é constância, tá bom? Então, eu deixo lá esses exercícios para você já aproveitar, já dar uma olhadinha lá. Quando você puder, fecha os seus olhos, entra na visualização, no relaxamento, e aí você vai começar a entrar nesse mundo aí que eu te apresento, que é o mundo de gerenciamento, de autocontrole para ansiedade, estresse, depressão, doenças derivadas do estresse e a homeostase corporal, ou seja, o equilíbrio corporal através desse processo. É um processo tranquilo, é um processo fácil, é guiado, você não vai ficar sozinho nisso, tá bom? Então entra lá em contato comigo para a gente conversar um pouco, eu te passo mais informações, ok? É o @psi.suelimatos. Então, vai lá no Instagram. Agora eu vou perguntar para o Euri. Euri, você tá me ouvindo? Tadinha, que o Euri às vezes ele fica ocupado e eu fico... Deixa eu te perguntar, essa nossa música final, quantos minutos tem? Eu trouxe uma música pra gente terminar. Sempre trago, né? Uns 3 minutinhos? 3,5? É exatamente o tempo que a gente tem, não é? Então, pessoal, até o próximo programa. A gente vai falar mais sobre gerenciamento, autocontrole do estresse, da ansiedade, da depressão, ok? Através do nosso treino fisiológico, meditação clínica e psicologia de abordagem corporal. Até a semana que vem.